Gente, tudo bem? Agora a gente vai para o segundo bloco. Vamos falar especificamente do provimento 164 de 2015, o provimento que instituiu o Plano Nacional da Mulher Advogada. E esse Plano Nacional tem que ser instituído em todos os seccionais, como foi na Bahia, e levado adiante com todas as suas diretrizes cumpridas até janeiro de 2017. Não é por outra razão que, além da criação da Comissão da Mulher Advogada e da permanência da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da OAB Bahia, o nosso querido presidente Luiz Viana também criou um grupo de trabalho que tem como coordenadora a nossa vice-presidente Ana Patrícia Dantas Leão, que, à frente desse grupo de trabalho, tem trazido mecanismos de viabilizar que o Plano Nacional da Mulher Advogada seja cumprido por essas comissões e por outros outros personagens existentes na nossa OAB, como a CAAB e também a nossa querida ESA, a Escola Superior de Advocacia. Veja o que diz o Plano Nacional da Mulher Advogada no seu artigo 1º. Artigo 1º. Fica criado o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, a ser regulamentado pela diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ora, o Plano Nacional da Mulher Advogada, a diretoria é, obviamente, do Conselho Federal. Trazendo para uma realidade aqui da Bahia, o nosso plano estadual a ser regulamentado pela nossa diretoria da seccional. Então, uma das atribuições da nossa diretoria da seccional é regulamentar o Plano Nacional. Por isso, a criação da Comissão da Mulher Advogada, por isso, a ajuda permanente da Comissão de Proteção dos Direitos da Mulher e também a criação do grupo de trabalho pela diretoria do Conselho da nossa seccional baiana. O parágrafo único, ele traz a coordenação e a execução do Plano Nacional, estarão a cargo da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, fazendo uma analogia, a coordenação e a execução do Plano Estadual da Bahia estará a cargo, obviamente, da Comissão Estadual da Mulher Advogada da OAB Bahia. Então, a Comissão da Mulher Advogada, que tem uma das suas obrigações maiores, primordiais, coordenar e executar o plano estadual na nossa querida OAB na gestão 2016 em 2018. Mas não fará isso de maneira sozinha. Estará em conjunto com, no caso da nossa OAB Bahia, com as subseções, porque o Conselho Federal precisa da ajuda das seccionais, também das caixas de assistência dos advogados e as subseções. Então, não somente para implementar a comissão, o Plano Nacional, precisa da Comissão da Mulher Advogada. A gente também precisa da ajuda e da efetiva contribuição das subseções da Bahia, da CAA, que tem à frente o presidente Luiz Coutinho, e de demais comissões que estão em satélites com a problemática da mulher. Veja bem, vocês podem imaginar que o Plano Nacional seria dispensando, mas a gente sabe que não. E a gente vai ver nos artigos seguintes as políticas institucionais que precisam ser implementadas para que haja uma melhor igualdade de tratamento entre advogados e advogadas. E por que isso é importante? Isso é importante porque, historicamente, a profissão de advogado sempre foi uma profissão masculina no Brasil. E desde muito cedo, a gente aprende que algumas profissões, a gente aprende de maneira violenta psicologicamente, né? Isso aí tem a ver com as nossas lutas, que existe aquilo que a mulher faz e aquilo que o homem faz. E a gente tenta desconstruir essas verdades que, na verdade, apenas aniquilam as nossas igualdades, né? Não existe profissão de homem ou profissão de mulher. Não existe aquilo que seja adequado a um gênero e não a outro. Isso não existe. O que acontece é que, historicamente, a profissão de advogado sempre foi exercida por homens. As mulheres ingressaram nessa profissão de maneira
muito remota, tímida. A primeira mulher a ser advogada no nosso país não pôde exercer a profissão, porque ela era casada, e mulher casada não podia trabalhar, porque isso era um demérito para o marido, para o homem, porque o homem que não podia subsistir a sua própria casa não teria condição, né, de ser homem. Então a gente também desconstrói essa ideia do super-homem e a gente também desconstrói a ideia de que essa mulher é um ser submisso, que está sempre à sombra, que não tem condição de entrar no mercado de trabalho. Hoje as mulheres estão em todos os ramos profissionais do mundo, né? Da NASA, a contabilidade, o direito tributário, lutas marciais, são instrutoras de artes marciais, elas podem hoje pilotar aviões. As mulheres não têm mais medo dos grandes brinquedos masculinos, né? Que são tidos como os grandes brinquedos masculinos, como carro, avião, construções. Então, tudo isso que era o universo masculino, a gente não tem mais como falar de um universo masculino e um universo feminino. Estamos todos inseridos no mesmo espaço. E é justamente nesse compartilhamento de espaços que a gente espera que a mulher advogada também esteja inserida. Para vocês terem uma ideia, todo o mobiliário do Poder Judiciário foi pensado no corpo do homem. Mesa, cadeiras, a estrutura de móveis, até o espaço físico do Poder Judiciário em todo o país foi pensado na estrutura física do homem. Porque, à época, era assim que se achava, que aquela profissão era uma profissão para homens. Hoje, a gente já consegue perceber que dentro dos espaços do Poder Judiciário, a gente já encontra espaços para amamentação, para o descanso da criança enquanto a advogada ou a mãe que é parte de algum processo está fazendo sua audiência. Então é importante perceber que essas alterações históricas, essas conquistas da mulher, também têm reflexo dentro da nossa própria profissão. Então hoje a gente busca encontrar espaços específicos de acolhimento à mulher, porque a gente precisa desses espaços nesses lugares. Então se antigamente não foi pensado nesses espaços para a mulher advogada ou para a mulher de uma forma geral, hoje já é uma grande preocupação da OAB Bahia e da OAB de um modo geral encontrar mecanismos que tragam que essa mulher possa ser acolhida nas suas diferenças biológicas também para dentro do nosso Poder Judiciário, a fim de que as diferenças biológicas, uma vez que haja o acolhimento, não traga desigualdade no tratamento entre profissionais, advogados e advogadas. Vamos aqui então para o artigo 2º. O artigo 2º diz: o Plano Nacional de que trata este provimento, no fortalecimento dos direitos humanos da mulher, terá como diretrizes, primeira, a educação jurídica. Veja, então, a importância primordial da ESA, da Escola Superior de Advocacia. A presidente da ESA, a ex-conselheira, doutora Cíntia Possídio, ela tem na sua atribuição maior a educação jurídica para trazer não somente uma maior estrutura de capacitação para os advogados e estagiários da nossa OAB, mas principalmente trazer uma discussão de gênero dentro da nossa classe. O inciso 2 diz: a defesa das prerrogativas das mulheres advogadas. E aí vem então a nossa grande luta. O artigo 7º da nossa lei, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, não trata especificamente das prerrogativas das mulheres. Então a gente está querendo lutar para alterar o artigo 7º, incluir incisos específicos que cuidam de situações próprias da mulher advogada, inserindo, por exemplo, o direito que ela deverá ter, e a gente entende que isso é importante, de inversão de pautas em audiência se ela estiver grávida. Então, ela ter o direito dessa pauta ser invertida para poder a sua audiência acontecer de maneira prioritária. Assim como acontece em filas, né? As mulheres grávidas têm direito a uma fila específica. A mulher grávida, hoje, em alguns lugares aqui da capital baiana, já tem estacionamentos específicos para elas. Ainda não é uma solução
em todos os lugares. A gente sabe que o estacionamento ainda é específico apenas para idoso e pessoas que têm problemas de locomoção. Mas a gente entende que a mulher grávida, em muitas situações, ela pode precisar estar mais rapidamente nos lugares e precisa justamente dessa facilidade de mobilidade que ela não tem quando está num estado avançado de gravidez. É claro que nós sabemos que as mulheres têm a sua formação física e lida com a gravidez de maneira diferente. Tem mulheres que podem passar por toda uma gravidez e estar bem depois, durante toda a gravidez não sentir absolutamente nada. Mas isso não é a realidade geral. A realidade geral é que há toda uma transformação do corpo da mulher e a Ordem dos Advogados do Brasil precisa ter cuidado e sensibilidade em relação a essas diferenças. Voltando para o artigo 2º, a gente pode ver que o inciso 3 diz que um das diretrizes é a elaboração de propostas que apoiem a mulher no exercício da advocacia. E uma dessas propostas foi elaborada pela gestão de Luiz Viana, a gestão passada, que é exatamente a alteração do artigo 7º no que diz respeito ao direito de suspensão de prazos e de audiências logo após o parto dessa mulher, que a gente acabou trazendo também as questões de adoção. A mulher que adota, o advogado que está sozinho num processo judicial, na sua procuração, e que não tem outra pessoa ali que haja uma relação de confiança do cliente com o advogado, com o patrono, ter o direito de peticionar ao tribunal, ao juiz da causa e dizer, nós estamos passando agora por uma adoção de um bebê, de uma criança, e ela precisa, essa criança, esse bebê, de um tempo de convivência com o seu pai adotivo ou com a sua mãe adotiva. Como o advogado ou a advogada está sozinho no processo, como patrono da causa, a gente espera que haja sensibilidade até o projeto de lei ser aprovado, que os juízes realmente façam suspensão de prazos e audiências por pelo menos 3 meses. Esse é o nosso grande objetivo. Nós esperamos conseguir isso porque essa criança adotada ou filha biológica ou filho biológico precisa desse tempo com o seu genitor ou seus pais adotivos. A gente ainda espera que isso a gente conquiste até o final da nossa gestão. No inciso 4, a gente vê a implementação de condições diferenciadas nos serviços prestados pela Caixa de Assistência dos Advogados. E aí vem um adendo, que atende necessidades específicas da mulher advogada. Então, serviços de médicos de ginecologia, a implantação de fornecimento de vacinas como HPV, um cuidado específico em relação à saúde da mulher, a sua condição de parturiente, tudo isso é importante que a Caixa de Assistência dos Advogados tenha em mente para acolher essa mulher advogada e a estagiária, que a gente sabe que a estagiária também da OAB, ela é acolhida pela Caixa de Assistência desde do seu ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil. No inciso 15, a gente vê a promoção de diálogo com as instituições, visando o quê? Humanizar as estruturas judiciárias voltadas às advogadas. E aí eu venho então falar com vocês exatamente isso. Ora, se a gente tem uma estrutura que era sempre pensada para o homem, se as políticas institucionais eram feitas apenas por homens, porque a Ordem dos Advogados, na sua grande maioria esmagadora, sempre foi formada por homens, vocês imaginam então que as decisões e os assuntos que eram colocados em pauta dentro do Conselho, das suas seccionais, sempre foram assuntos do universo masculino. Mesmo que a OAB pensasse um pouco na mulher, isso nunca era suficiente para a demanda que a gente tem hoje. Ora, nós somos 50% da ordem. Obviamente que quanto mais mulheres estão dentro da nossa classe, pensando na OAB, políticas institucionais voltadas para a questão de gêneros vão acontecer. Porque o olhar e a vivência, a experiência, inclusive de violências psicológicas ou físicas, que essa própria mulher pode trazer na sua história de vida, contribui muito para um olhar diferenciado frente à sociedade baiana. E é justamente esse olhar que a mulher tem de dentro de si mesma
numa sociedade que nós temos hoje, que a gente precisa que as subseções nos tragam experiências das suas realidades locais. Então a gente tem a realidade local da mulher baiana, do norte da Bahia, do sul da Bahia, do sertão baiano, da capital baiana. Essas realidades mudam não somente em relação à sociedade baiana, mas principalmente em relação à profissão da advocacia. Essa mulher advogada enfrenta problemas diferentes nesses lugares. Então as subseções trazendo elementos importantes para que dentro da nossa OAB a gente tenha um olhar diferenciado e faça políticas institucionais diferentes dentro do Conselho e transforme a OAB para todos, não apenas para advogadas, mas também para não apenas para advogados, desculpe, mas também para as advogadas baianas. Então, esse olhar diferente só é possível se dentro da ordem tiver mais mulheres. E justamente esse olhar diferente que a mulher tem, porque ela vive na pele, desde a sua infância até a sua vida adulta, também as angústias de ser mulher numa sociedade machista, que o Plano Nacional da Mulher Advogada não se olvidou das questões sociais. Então aqui vem o Plano Nacional de novo, o inciso 6º, que diz a construção de uma pauta de o quê? De apoio à mulher na sociedade, tendo como focos principais. Veja nesse momento que o Conselho Federal da OAB, na criação do Plano Nacional, tem um artigo específico para tratar da mulher na sociedade. E nós temos uma comissão específica para isso, que é a Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher. Essa comissão trata especificamente dessa pauta do inciso 6º, a pauta social. E um primeiro momento, na linha A, é a igualdade de gêneros e participação das mulheres nos espaços de poder. Esses espaços de poder que não se restringem, obviamente, ao poder institucionalizado, mas também aos pequenos poderes, como, por exemplo, dirigir o próprio carro, né? Muitas mulheres postergam o momento de terem a sua carteira de motorista porque acreditam que a função de dirigir a sua vida e a sua condução pertence a seu companheiro, ao seu marido, ao seu namorado, ao seu irmão mais velho, né? E a gente sabe que é uma das primeiras forças motrizes de uma mulher, ela se autoempoderar. E o autoempoderamento da mulher é quando ela descobre que os pequenos espaços de conquista refletirão no futuro nos grandes espaços de poder. Dirigir o próprio carro, tirar sua própria carteira de motorista, ser dona da sua própria vida, entender-se como um ser capaz de buscar dentro da sua realidade crescer economicamente, crescer socialmente. Tudo isso faz com que a mulher se empodere de maneira autônoma e consciente e comece então a perceber que espaços de poder significa, sobretudo, espaços de autoempoderamento. Na linha B, nós temos o combate à violência doméstica, incluindo assistências às vítimas. E aí o papel dessa comissão é justamente fazer uma política institucional, estão fazendo, estudando, para combater a violência doméstica. Nesse semestre foi feita uma audiência pública, uma mesa redonda, a respeito da violência em relação ao estupro, né? Algo que tomou conta do início de 2016, os estupros coletivos em Piauí e no Rio de Janeiro, que foram emblemáticos e construíram uma indignação terrível dentro de cada um de nós, e não tenham dúvidas também de homens e mulheres, e trouxe também a discussão em redes sociais e também dentro da nossa própria ordem a questão da violência doméstica e da violência social como um todo. A linha C nos traz o apoio a projetos de combate ao feminicídio e outras violências contra a mulher. O feminicídio, aqui, vem como o último momento dessa violência doméstica, né? E a violência doméstica aqui, bem traduzida na Lei Maria da Penha, que nos traz, mostrando que no primeiro momento a mulher diz: para uma amiga, eu acho que ele foi um pouco grosso comigo, falou alto comigo. Menina, homem é assim mesmo.
E aí depois ele me deu um beliscão, me deu um tapa na perna, depois me deu um tapa no braço. Outro dia ele me empurrou, eu bati a cabeça na parede. E as pessoas deixando isso pra lá, né? E ela se queixando, deixando isso pra lá. Até que essa violência toma uma proporção tão grande, né? E essa mulher se vê dentro de uma situação de machismo de tal forma que o machismo acaba matando, né? Matando por ela ser mulher. Não é, o feminicídio não é uma estatística que diz respeito à morte no trânsito de mulheres, a homicídios comuns. Não. O feminicídio diz respeito às mortes que acontecem das mulheres em razão do fato de elas serem mulheres, né? Por exemplo, um homem chegar em casa, na sua casa, e perguntar da comida. Um exemplo. E a mulher falar que não tem comida pronta. Não, não tem pronta. Você não deixou dinheiro pra comprar comida. Eu tô aqui em casa, você não deixou sair, não deixou fazer nada. E aí ele fala, você acha que eu sou menos homem porque você não fez comida pra mim? Porque eu não sou homem porque eu não tenho comida em casa? E essa agressão física, sem proporção, já levou, nessa mesma situação que eu apenas trouxe como ilustração, à morte dessa mulher, nesse caso específico. Então nós temos outros exemplos, né, de ciúme, né, onde o outro acha que é dono e proprietário do corpo da mulher, que pode decidir o que ela vai vestir, os lugares que ela vai frequentar, se ela pode sair, que horas ela pode sair, porque há uma falsa ideia de quando o homem se ganhar mais que a mulher, se apropria dela, né? Ou porque comprou o apartamento, ou porque se casou com ela, e aí acha que tem aí sobre ela algum tipo de direito, de posse, e passa então a determinar e comandar a sua vida pessoal. Então é preciso ter muito cuidado com o feminicídio, porque o feminicídio ele é o auge maior da violência afetiva, da violência que acontece dentro de casa, com alguém da nossa convivência, um namorado, às vezes até o irmão, às vezes até o pai. Então é preciso ter muito cuidado com ele. Aí essa comissão também traz aqui a defesa humanitária das mulheres encarceradas. E isso aqui é muito importante, porque o problema das penitenciárias femininas, e com certeza a Comissão de Proteção de Direitos da Mulher, que tem como presidente a querida advogada Lia Barroso, está cuidando desse aspecto. A linha é a defesa e valorização das mulheres trabalhadoras rurais e urbanas, porque a gente sabe que são realidades diferentes. Então, a comissão que cuida da sociedade da mulher baiana tem um olhar também voltado para isso. A defesa e valorização das mulheres indígenas. A gente sabe que a Bahia é um estado onde nós temos também realidade de mulheres indígenas. É importante que a gente cuide delas. O combate ao racismo e à violência contra mulheres negras. E nesse ponto específico, nós temos a Comissão de Combate à Desigualdade Racial, que tem como presidente Dandara Pinho, que é uma feminista de luta contra a desigualdade. E aí eu faço um parêntese para falar sobre por que razão há uma diferença realmente entre as mulheres negras e as mulheres brancas, porque a violência contra a mulher negra ela é maior. Ela é maior na Bahia, porque o racismo ele persiste aqui nesse estado. Então a mulher negra ela tem que ter uma pauta específica sim. Nós temos que cuidar da mulher negra com um olhar muito mais voltados para a história dessa mulher, a inserção cultural da mulher, né? E também verificar que a história da mulher negra, a história da mulher branca, ela se diferencia aqui na Bahia. Para vocês terem uma ideia, a história desde a escravidão, a mulher negra sempre foi pobre. E a mulher branca, filha de grandes famílias, era uma violência diferente. A mulher branca, ela tinha como uma das suas grandes violências o fato de não poder escolher o seu marido. O fato de não poderem trabalhar porque eram mulheres casadas. E as mulheres casadas não podiam trabalhar, salvo se o marido autorizasse. Mas o marido nunca autorizava, né? Porque a mulher que trabalhava era mulher mal falada naquela época. Imaginem vocês isso. Isso não faz muito tempo. Isso aqui é recente, é século XX. Né? Então, essa mulher branca sofria esses tipos de angústias, esses tipos de violência naquela época. Enquanto a mulher negra foi, assim que ela foi alforriada, foi para o mercado de trabalho. Eram mães solteiras, né? Não tinha marido em casa, não tinha casamento, casar era muito caro, ainda é, mas naquela época era muito mais.
Então, a mulher negra ia para as praças, eram quituteiras, eram vendedoras, né, de mercadorias nas praças, às vezes as crianças as acompanhavam. Então, desde cedo, a mulher negra sempre enfrentou o mercado de trabalho, sempre teve discriminação contra elas. E as angústias delas eram diferentes das mulheres brancas. Hoje, no século XXI, muitas desses conflitos, obviamente, se convergem. Muitos desses conflitos são juntos, estão juntos, caminhando juntos. Mas a gente não pode esquecer da grande violência trazida para a mulher negra. Então, há todo esse enfrentamento que a gente precisa voltar. Voltando aqui para o inciso 6, a gente vê que também é uma questão do tráfico de mulheres, e aí vem a questão também das transexuais, que é muito importante, e na linha aí, a mobilização contra a banalização da imagem da mulher na mídia publicitária, que aí é um trabalho que foi muito trazido pela gestão anterior de Luiz Viana e que continua nessa gestão. No próximo slide, é possível verificar outros incisos, a criação de mecanismos do censo, porque a gente precisa saber quem é essa mulher advogada e quem é a mulher advogada da Bahia, né? Então, dentro do site da Conselho Federal, existe o perfil da mulher advogada que eu convido a todas a preencher. A publicação periódica de pesquisas e artigos, e aí a OAB, editora da Conselho Federal, tem recebido esses artigos para fomentar esse estudo e conhecimento. No inciso 9, a gente tem aqui manuais, né, criação de manuais de orientação, que a Comissão de Proteção de Direitos da Mulher tem feito para trazer uma igualdade maior de gênero. A ESA tem feito agora mini cursos e também cursos voltados no segundo semestre e vai seguir o ano até 2018 para a implementação de capacitação específica da mulher advogada. E, finalmente, aqui no inciso 11, o monitoramento destinado a realizar a criação e o funcionamento das comissões da mulher advogada, que é o caso aqui da nossa Bahia, com a criação do provimento da portaria número 1, né, desse ano, em relação a isso. Nós temos aqui também a sensibilização e implementação de estratégias para ampliação da participação da mulher. O que significa isso? Que todas as políticas institucionais devem trazer sempre dentro do seu grupo de trabalho, ou da mesa redonda, ou das audiências, palestrantes, advogadas, mulheres também dentro dessas implementações para a participação dessa mulher no cenário das seccionais. Uma política de concessão de benefícios específicos, né, para a mulher advogada, tanto nas cartas de assistência dos advogados, como dentro, obviamente, dos conselhos seccionais. E aqui, no inciso 14, que a gente tem que realizar a conferência nacional a cada gestão, o mesmo acontecendo com a conferência estadual. Valor diferenciado para menor da isenção de cobrança da anuidade. Essa cobrança da anuidade, nós estamos para fazer ainda nessa gestão, obviamente, uma discussão aberta com a CAA, com o Conselho, porque a gente tem que ver, obviamente, quais são os impactos que podem acontecer. A nossa Comissão da Mulher Advogada busca a isenção, né? Mas a gente vai ver se isso vai impactar ou não no nosso sistema de anuidade. E aqui, o que a gente conseguiu foi a cota de 30% e 70%. Veja que aqui não fala em mulher, fala de cada sexo. No caso, seria cada gênero. Então, pode acontecer que no futuro a gente precise reservar espaço para os homens advogados pelo crescente número de mulheres na nossa profissão. Os últimos artigos tratam dessa política conjunta entre as seccionais da mulher, né, a Caixa de Assistência dos Advogados e os grandes esforços institucionais para que esse plano nacional seja efetivamente instituído dentro do nosso território nacional e em cada seccional. Nós temos até o dia 31 de dezembro de 2016, né, para regulamentar o plano estadual aqui da Bahia, e nós estamos realmente trabalhando fortemente em relação a isso. As nossas conferências têm que acontecer toda a gestão, e aqui o último artigo do nosso provimento é que aplicam-se as disposições deste provimento no que couber às estagiárias de direito, futuras advogadas do nosso país. Então, gente, é isso. A advogada, eu coloquei aqui para você uma imagem, ainda há muito a conquistar,
Participe dos eventos da Escola Superior de Advocacia, da Caixa de Assistência de Advogados, da OAB. Juntas podemos garantir com mais rapidez e eficiência todos os nossos objetivos. Juntas somos sempre mais fortes. Então, esse é o Plano Nacional da Mulher Advogada, que trouxe em singelas linhas, mas que vocês podem acompanhar no próprio acompanhamento da nossa gestão. Entre no nosso site da nossa OAB, www.oab-ba.org.br. Querendo fazer parte de alguma de nossas comissões, mande um e-mail para a gente, comissões@oab-ba.org.br. É muito importante a sua participação e espero que vocês possam agora, dentro dessa nossa grande realidade, fazer parte dessa luta que é a igualdade de gênero na nossa OAB. Muito obrigada.